É um risco que muitas famílias cristãs ainda enfrentam. Filhos que obedecem por pressão, por tradição ou por medo, mas não por amor ou convicção. Olá pessoal, eu me chamo Ana do canal Palavra de Conforto. Esse vídeo faz parte de uma série unindo duas gerações. No primeiro vídeo nós falamos sobre vermos na Bíblia uma crise geracional e que se repete até hoje. Se você não viu o primeiro vídeo, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui. Então, nós percebemos que a Bíblia mostra que a fé é uma decisão individual. Não é algo que se transfere automaticamente de pai para filho. E quando falta ensino, a disciplina do modo correto, a coerência de vida ou oração intencional dentro de um lar, a nova geração pode acabar seguindo apenas uma tradição religiosa, sem um relacionamento real com Deus. Hoje eu quero compartilhar algo que eu li e me fez pensar sobre a forma como as famílias elas estão lidando com a criação dos filhos. Eu me baseei no livro Pais Fracos, Deus Forte, que fala sobre como pais que são sim imperfeitos, eles podem sim apontar seus filhos para um Deus que é perfeito. E mesmo eu ainda não sendo mãe, esse tema me toca porque fala sobre algo que vivi na prática como filha. Eu cresci em uma realidade um pouco diferente porque, por causa do divórcio dos meus pais, eu tive pouco contato com a família do meu pai. E quando eu os via, me diziam para pedir bênção, algo que eu fazia sem saber por quê. Ninguém nunca me explicou por que tinha que pedir bênção. Para mim, era só mais uma regra que eu tinha que seguir. Já a família da minha mãe não tinha esse costume, então eu não criei esse hábito no sentido emocional. E por muito tempo, aquilo ficou em mim como um exemplo claro do que é obedecer sem entender. Esse é um exemplo simples, mas imagina quando uma criança aplica esse tipo de obediência em tudo o que faz. É um risco que muitas famílias cristãs ainda enfrentam. Filhos que obedecem por pressão, por tradição ou por medo, mas não por amor ou convicção. No livro Pais Fracos, Deus Forte, uma frase me marcou. O livro dizia que sim, nós somos ordenados a ensinar oração, a ensinar sobre a Bíblia e adoração, mas a adesão dos nossos filhos a essas coisas não os salvará. A obediência externa não salva ninguém, só a graça de Jesus salva. E olha, se já começamos a ensinar as crianças assim desde cedo, imagina em que adultos elas estão se transformando. O mais perigoso é que hoje nós temos confundido força com independência. Muitos de nós, inclusive os nossos filhos, estão crescendo acreditando que são bons o tempo todo para não precisarem da graça. Que se fizerem tudo certinho, se forem obedientes, corretos e fortes, estão salvos. Mas essa é uma das maiores mentiras do nosso tempo. A verdadeira força está em depender. A fé viva nasce da humildade de reconhecer: eu preciso de Deus, sempre. Hoje, eu entendo, criar um filho não é apenas ensinar a fazer o certo, é apontar para quem é o Salvador. Aquele que foi o único capaz de ser bom de verdade o tempo todo, Jesus Cristo. E isso começa com a gente, começa com pais e mães que reconhecem que também precisam da graça todos os dias e que mostram dentro de casa a sua vulnerabilidade, o seu arrependimento e amor. Não é só sobre criar filhos que decoram versículos, mas que quando choram, quando ouvem a voz de Deus, se emocionam. Não é sobre criar filhos certinhos,
mas é sobre criar filhos regenerados. A tradição pode até ser bonita por fora, mas é sem coração. Ela vira um peso. A religiosidade pode parecer obediência, mas sem transformação ela vira fachada. Que sejamos lares onde o Evangelho é vivo, não apenas ensinando, mas vivendo. E se a sua criação ela foi rígida, sem explicações, você também pode começar hoje com um novo ciclo. Porque, como no livro diz, pais fracos com um Deus forte, eles podem criar filhos fortes, mas só se dependerem da graça, não da performance. Eu ainda não sou mãe, mas lendo esse livro e lembrando da forma como eu fui criada, eu entendi uma coisa. Criar filhos que dependem de Deus não começa com fórmulas perfeitas. Começam com pais que mostram no dia a dia que também precisam de Deus. Quando uma criança vê o pai orando, pedindo perdão, buscando a Deus em meio ao cansaço, ela aprende que a força da nossa vida não está em sermos perfeitos e bons o tempo todo, mas em reconhecermos que precisamos da graça. Nós não conseguimos alcançar essa perfeição nunca, porque nós não somos como Ele, como Criador, como nosso Pai. É por isso que dependemos da graça e precisamos apresentar isso às crianças de hoje, para evitarmos essa crise geracional que vem se estendendo ao longo de décadas. Então, se eu posso te dar um conselho com carinho, comece mostrando que você também depende de Jesus, porque no fim, isso é o que mais marca. Foi isso o que me marcou, e é isso que marca a mente de uma criança. É por isso que a gente precisa rever com urgência a nossa relação com as crianças. Porque se nós não formos intencionais, corremos o risco de criar uma geração que conhece a religião, mas não tem um relacionamento real com Deus. Amém? Esse vídeo fica por aqui, mas a série ainda continua trazendo muito sobre esse tema, para que possamos acabar com esse ciclo, essa crise geracional em que pais cristãos, em que pais fiéis ao Senhor possuem filhos que não seguem o mesmo caminho. Então, continua com a gente nessa série, deixa seu like, seu comentário para a gente saber o que você está achando desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, até lá!